Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Geomírios da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Jefferson da Silva Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada, número regimental, lembrando, senhor presidente, que o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes encontra-se ausente por conta do decreto aprovado nesta casa, por conta de licença médica. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre. Se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 12 de junho de 2014, às 10 horas. Ata da sessão ordinária do dia 10 de junho de 2014, às 10 horas. Projeto de lei de número 16 de 2014, requerente senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor que menciona e dá outras providências. Projeto de lei de número 17 de 2014 do senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 12.382.747,76. Desculpa. Projeto de lei de número 18 de 2014, promovente senhor prefeito, que emenda, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 2.128.218,70. Projeto de lei número 19 de 2014, promovente senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor que menciona ainda outras providências. Projeto de lei número 20 de 2014, projeto também do senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional na importância de R$ 3.432.177,72. Projeto de lei número 21 de 2014, promovente senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 1.880.000. Requerimento de número 29 de 2014, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira, emenda, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito cópia de ter o teor do processo referente à contratação de empresa para reforma e ampliação da Escola Eulina Assis Marques, processo 1141 de 2014, tomada de preço 02/14. Requerimento número 30 de 2014, promovente vereadores Geomírios da Costa Gomes Filho e Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito cópia do processo 4844 de 2013, referente à manutenção. Requerimento de número 31 de 2014, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e Uriel da Costa Pereira, que dispõe sobre solicitar para que o prefeito solicite junto ao INEA cópia de inteiro teor do produto final do Plano Municipal de Saneamento Básico de Armação dos Búzios, apresentado em audiência pública no dia 7 de novembro de 2013. Indicação de número 44 de 2014, promovente vereador Uriel da Costa Pereira, emenda, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a implantação da ampliação, da Escola Municipal Eva Maria Conceição Oliveira, no bairro de Vila Verde. Indicação de número 45 de 2014, promovente vereador Messias Carvalho da Silva, emenda, dispõe sobre solicitar a execução de projeto urbanístico e paisagístico na Rua das Rosas, Locradouro 253. Não, aqui é o uso da tribuna, Joyce. Execução do projeto urbanístico. Bota o número 2 aí, e número 2, para ver que é a sequência. Segundo, bota o 2, vai ter mais gente. E paisagístico na Rua das Rosas, Logradouro 253, Parque das Acácias, à semelhança do já implantado na Rua Manuel Turibe de Faria, no centro da cidade.
Vai se escrever, Leandro? Não, né? Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Não tem nenhum ofício, não? Tem ofício, não? Senhores, nós estamos aí com os créditos na pauta e quero poder passar que essa matéria já estava na casa há alguns dias e essa presidência, como já havia feito o encaminhamento ao Ministério Público Estadual, da tutela do Ministério Público, aonde já estávamos encaminhando quando a parte técnica desta casa nos alertou e essa presidência fez um encaminhamento ao Ministério Público. E logo entendemos, e por segurar um pouco a matéria, para buscarmos também com outros órgãos esse, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde agendamos uma reunião com o conselheiro Aloysio Gama, que essa reunião iria acontecer na terça-feira, nessa terça-feira passada, e os senhores sabem que eu não estava na sessão em virtude dessa reunião que teríamos no Tribunal de Contas com o conselheiro Aloysio. Mas, em virtude do falecimento do ex-governador do Estado, Marcelo Alencar, a reunião foi cancelada, porque o Marco Antônio Alencar também é conselheiro, o Marco Antônio é filho do falecido Marcelo Alencar. Então, todo o expediente foi cancelado naquele dia de terça-feira do Tribunal de Contas. E isso acarretou de nós não termos a reunião. Mas ontem a assessoria do Aloysio repassou novamente uma data do dia 30 às 14h30 a reunião no Tribunal de Contas. E conversando com a Procuradoria desta casa, houve uma orientação da Procuradoria para que nós encaminhássemos a matéria, os créditos. E assim nós fizemos, encaminhando a matéria. Encaminhando a matéria, até porque a matéria vai para inúmeras comissões, né? Fui informado pela Procuradoria da Casa, porque antes sempre essa matéria, muitas das vezes, não iria para as demais comissões, ia só para a comissão mista. Mas a Procuradoria da Casa me informou que a matéria vai primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça e logo depois para as demais comissões. Então nós entendemos, junto com a Procuradoria desta Casa, por encaminharmos a matéria e ganharmos tempo para discutir a matéria, e até que nós, obviamente, iremos aí buscar com outros órgãos, e já está também agendado uma reunião com pedido da Comissão Mista de Orçamento, uma reunião com o Ministério Público também, que já foi pedido essa reunião, a pedido da Comissão de Orçamento. Então aí eu quero simplesmente esclarecer e dizer para a população, para os internautas, os assistentes, que a matéria ela vai ser encaminhada às comissões para que nós já vamos dar continuidade ao que nós já estávamos fazendo, né? Junto aí com as comissões, junto com os vereadores, estávamos já discutindo com a equipe técnica da casa. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, então, a matéria ela é encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou estranhando porque não tem nada contra, não, tudo bem, é só para nós entendermos os encaminhamentos, porque matéria sobre orçamento, ela sempre foi, até de acordo com o regimento interno desta casa, direcionada à comissão pertinente, à mista de orçamento, mas é apenas para
sabermos aqui a forma correta do encaminhamento, para que não haja problema quanto posteriores discussões. É baseado em que essa orientação foi falado? Porque eu não Já não tenho pediu o conhecimento. procurador que viesse até a essa presidência para que nós pudéssemos esclarecer, mas a informação que foi passada foi essa, vereador. Em discussões, as atas das sessões ordinárias do dia 10 de junho de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 16 de 2014, promovente o senhor prefeito. Ofício do Gabinete do Prefeito, 166 de 2014, senhor presidente. Cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa, a mensagem número 15, e respectivo projeto de lei que dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e dá outras providências. Dessa forma, solicito à Casa Legislativa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Vale-me da oportunidade para renovar Vossa Excelência os dignos para minha demonstração de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de caminhar a Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa, incluso o projeto de lei que dispõe sobre autorizar ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor que menciona e da outras providências. Esclareço, por oportuno, que o crédito adicional especial visa atender ao convênio celebrado com o Ministério do Esporte, por meio da Caixa Econômica Federal, na operação de número 101-5405-20, com o intuito de construção de quadra poliesportiva no bairro de José Gonçalves. Estas, senhor presidente e senhores vereadores, são as razões que me levam a propor a presente matéria, que estou certo merecerá de Vossa Excelência a sempre cuidadosa e percussiente análise, recebendo de todos o irrestrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a esta Casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência demonstração de apreço e admiração. Atenciosamente, André Granado. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao Orçamento Geral de 2014, em conformidade com o disposto no inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal 4.320/64, no valor de 497 mil... R$497.000 na forma a seguir. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes do convênio celebrado com o Ministério do Esporte através da Caixa Econômica Federal. Operação de número 101-5405-20, no valor de R$487.500 e para cobertura da contrapartida serão provenientes da redução da seguinte dotação orçamentária: Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, Secretaria de Ordem Pública, R$9.500. Artigo 3º. Fica incluído no PPA de 2014-2017 e no anexo de metas e prioridades da LDO, 2014 é a ação: construção de quadra poliesportiva no bairro de José Gonçalves, na forma abaixo, R$497.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Feita a leitura da pauta do projeto de lei de número 16 de 2014, senhor presidente.
Senhores, quero pedir desculpa, porque o Departamento Técnico Legislativo passou um posicionamento, mas era um posicionamento do regimento anterior, regimento antigo. Então a matéria vai para a comissão mista de orçamento. O procurador tinha passado, mas quando ele foi ver, ele viu no regimento antigo e houve alteração na legislatura passada do regimento. Então o projeto vai para a comissão mista de orçamento. Não havendo mais encaminhamento o projeto de lei. Para encaminhar o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia. Principalmente aos que nos assistem pela internet. Eu vou falar nos 15 minutos que estou inscrito sobre o orçamento do município. A gente tem visto manchetes de capa de jornal e é complicado porque o que eu tenho que falar, o jornal depois vai me massacrar. Não tem problema. A gente já criou uma cascadura aqui ao longo desses 5 anos e meio, 6 anos que a gente está aqui. Mas esse crédito que nós estamos votando hoje, nós estamos encaminhando, que nós estamos encaminhando hoje, é um crédito especial, oriundo de convênio com o governo federal, que visa a construção de uma quadra no bairro de José Gonçalves. E aí a gente vê os comentários, a gente vê as publicações, indiferente ou independente desse crédito especial ou de crédito suplementar, com o apoio da controladoria desta casa, com o apoio da procuradoria desta casa e principalmente com a participação da sociedade representativa do município, nós vamos realizar audiência pública. A capa do jornal Primeira Hora hoje é votação em dia de Copa. Eu vou falar sobre isso nos 15 minutos. É a manipulação da informação que eu tenho falado nesta casa. Apanho por conta disso, mas o que vale é a minha consciência e a nossa consciência, senhor presidente, no encaminhamento da matéria. Então, é uma matéria que está sendo encaminhada e que nós vamos, no contexto geral de todas as matérias, estarmos discutindo com a sociedade. Então, meu posicionamento de início, nos 15 minutos, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. De antemão, posso dizer que depois de tantas notas e tantas matérias no jornal Primeira Hora, em nenhum momento fui procurado pelo jornal para falar sobre orçamento. Vereador, o que está acontecendo? O que é? O que não é? Quais as providências? São só manchetes, notinhas e matérias manipuladoras como essa que está hoje na capa do jornal Primeira Hora. Eu lamento, porque sempre tive, e continuo tendo um respeito pelo jornal, porque o jornal Primeira Hora ele foi pioneiro no sentido de ouvir as demandas da sociedade, sair da Rua das Pedras e ir para Vila Verde, e Zé Gonçalves, mas a gente lamenta que o jornal Primeira Hora tenha tentado, porque, do meu modo de ver, vai continuar tentando ditar os encaminhamentos e a pauta desta casa, e nós não podemos deixar isso acontecer, senhor presidente. Obrigado. Continua o encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminho para a comissão mista de orçamento para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 17 de 2014, promovente, senhor prefeito. Ofício do Gabinete do Prefeito, 152 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de Vossa Excelência para a gente pensar a apreciação desta casa, a mensagem 12 de 2014. Beth, fica o meu telefone aqui, não aguento não. E respeite o projeto de lei que dispõe sobre autorizar... Atende aí e fala que eu tenho sessão. Na hora que tocar. O Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor vigente que menciona e dá outras providências. Desta forma, solicito a essa casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência.
de acordo com o artigo 55 da Lei Orgânica. Vale-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência e dignos pares minha demonstração de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado. Mensagem. O projeto de lei, ora encaminhado por esta mensagem, é oriundo de diversas razões, tais como manutenção de contrato de aluguéis de imóveis, pagamentos de estagiários, abastecimento de combustível, publicação de atos oficiais, aluguel de veículos automotores, manutenção corretiva e preventiva, conservação e limpeza nas escolas e nas unidades escolares, abastecimento de água, luz e telefone das escolas e unidades da Secretaria de Educação e de processos judiciais, manutenção de aparelhos de ar-condicionado, telefonia fixa e equipamento das unidades de saúde, entre outros. São estas, senhor presidente, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar desta Casa a sempre cuidadosa e percussiente análise, recebendo de todos o restrito apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica do Município para solicitar a esta Casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar Vossa Excelência e minhas afirmações de admiração e apreço. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar junto ao orçamento Programa 2014 no valor de R$ 12.382.747,76, na forma do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Os recursos para atendimento do artigo anterior serão provenientes da anulação de dotações discriminadas no anexo 2, em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei de Responsabilidade, da Lei 4.320/64. Artigo 3º, está lendo vigorando a data de publicação, revogando-se as disposições do contrário. Feita a leitura do projeto de lei número 17 de 2014, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, de igual forma, vereador Felipe Lopes, a gente está encaminhando hoje, não será votado, eu vou discutir todas as matérias de crédito, vou falar sobre todas elas. A gente está encaminhando para a comissão mista de orçamento, vamos realizar audiência pública, e dentre o que a gente ouve é que o prefeito está pedindo mais dinheiro. Teve um rapaz ontem que foi para a rede social dizer que o prefeito está pedindo mais dinheiro. Na verdade, o prefeito está anulando dentro de um mesmo orçamento um valor e remanejando para outro lugar. Está tirando de um lugar, passando para o outro, e, obviamente, será analisado por todos os vereadores desta Casa, em especial pelos membros da comissão, discutindo com a sociedade civil organizada representativa. Obrigado, senhor presidente. Continua o encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, envio para a comissão mista de orçamento para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 18 de 2014, promovente senhor prefeito. Ofício do Gabinete do Prefeito, 167 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de Vossa Excelência para dispensar a prestação desta Casa, a mensagem 16 de 2014, respeite o projeto de lei, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor que menciona e de outras providências. Desta forma, solicito a esta Casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Vale-me a oportunidade para renovar Vossa Excelência e de demais pares minhas demonstrações de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado. Mensagem. Senhor presidente, a proposição e apreço que visa o atendimento ao artigo 40 da Lei 4.320 de 64 tem a honra de submeter a indispensável apreciação de Vossas Excelências este projeto de lei que abre crédito adicional ao orçamento no valor de R$ 2.128.218,70. As razões que me levam a encaminhar este projeto de lei são as seguintes: contratação da Fundação Getúlio Vargas, Plano de Mobilidade Urbana, contratação da Fundação Getúlio Vargas, elaboração e planejamento estratégico, o Sistema Integrado de Gestão Pública na Secretaria de Fazenda, os aluguéis de veículos automotores para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social, Esporte, Fazenda e Ordem Pública, o consumo de combustível nos carros das Secretarias de Desenvolvimento Social, Obras e Ordem Pública, o aluguel de rádio transmissores para melhor comunicação da Guarda Municipal,
os serviços de fiscalização e gerenciamento de trânsito composto do módulo de talonário eletrônico, serviços funerários para atender a população carente no município. Estas, senhor presidente, senhores vereadores, são as razões que me levam a propor a presente matéria, que estou certo merecerá de vossas excelências a sempre cuidadosa análise. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica do Município para solicitar a essa casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa de 2014 no valor de R$ 2.128.218,70 na forma a seguir. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes do excesso de arrecadação em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do inciso 2º da Lei 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Feita a leitura do projeto de lei de número 18 de 2014, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar. Para encaminhar, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência internautas, bom dia mais uma vez. Senhor presidente, esse projeto, a manipulação da informação, esse projeto que destina esses 2.128.000 para esses serviços apontados na mensagem, eles são oriundos de excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação. Vamos discutir o quê? Vamos criticar o quê? Mas a capa da manchete é outra. Vamos encaminhar, vamos discutir com a sociedade, senhor presidente. Continua encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminho para a comissão de orçamento para emitir o parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 19 de 2014. Promovente, senhor prefeito. Ofício Gabinete do Prefeito, 203 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de Vossa Excelência para indispensável apreciação desta casa a mensagem 21 de 2014, respectivo projeto de lei, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor que menciono ainda outras providências. Desta forma, solicito a esta casa que seja presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para renovar Vossa Excelência demonstração de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Mensagem. Senhor presidente, um projeto de lei ora encaminhado por esta mensagem visa realizar adequações relacionadas aos valores determinados para as emendas destinadas à aquisição de materiais para as unidades de atenção especializada, Hospital Municipal e Policlínica. Cumpre-me esclarecer ainda que este crédito é ingresso de recursos de convênios firmado com a União. São estas, senhores vereadores, senhor presidente, as razões que me levam a propor a presente matéria. Utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 para solicitar que seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar, protege de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Projeto. Artigo 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa 2014 no valor de R$ 488.250 na forma a seguir. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes de excesso de arrecadação, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme demonstrativo abaixo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Feita a leitura do projeto de lei de número 19 de 2014, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, mais uma vez, bom dia. Dentre toda a discussão do orçamento, este é mais um crédito em discussão, R$ 488.000, vereador Felipe Lopes. Proveniente de convênio. R$ 488.250 para atendimento no hospital
necessidade de equipamento no hospital e na policlínica. E essa é a grande discussão do orçamento, que fica de forma bastante genérica e manipuladora, mas que nós vamos estar discutindo com a sociedade civil organizada e representativa em audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, o vereador presidente da Comissão Mista de Orçamento, vereador Lohan, comentando aí sobre todos os encaminhamentos, mas eu acredito ainda, senhor presidente, que a questão do orçamento é muito mais profunda do que isso que nós estamos conversando aqui. Nós tivemos aquele requerimento não aprovado que iria mostrar o rombo no orçamento. Inclusive, isso é crime. Mas eu acredito que dá tempo ainda de a Câmara discutir sobre o descumprimento do orçamento, a manipulação de números e os crimes que o governo vem cometendo no uso e abuso do orçamento. Mas eu tenho esperança que a Comissão Mista de Orçamento discuta esses créditos, inclusive se tiver alguma coisa de vereador ou daquelas associações que fizeram as indicações e também as contribuições no final do ano passado, que a comissão ouça, né, e penere com sabedoria, ouvindo a população e também o colegiado, antes de aprovar ou de decidir esses pedidos de crédito que nós não conhecemos ainda profundamente, só superficialmente, que está sendo apresentado nesta manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminhe para a Comissão Mista de Orçamento. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 20 de 2014, promovente o senhor prefeito. Ofício Gabinete do Prefeito 153 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando esta oportunidade, passo a mão de Vossa Excelência para dispensar a apreciação desta casa, a mensagem número 13 de 2014, a respeito do projeto de lei, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor que menciona e da outras providências. Desta forma, solicito a essa Casa que seja presente em matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Vale-me dar a oportunidade para renovar Vossa Excelência e dignos pares minha demonstração de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação desta Casa a presente mensagem. O projeto de lei submetido a esta Casa, por meio desta mensagem, tem por objetivo a criação de dotações, entre elas, para atendimento à Câmara Municipal de Armação dos Búzios, com o cumprimento da Lei 4.364, em seu artigo 40 e seguintes, e a Lei 789 de 2010, com a criação do quadro de despesa 3390.460. Auxílio alimentação, auxílio transporte, equipamento e material permanente de programa de trabalho, administração da unidade, com valores de 50 mil, 40 mil e 50 mil reais, respectivamente. Criar o código de ações de planejamento, manutenção de contratos contínuos de aluguéis e equipamentos pesados, drenagem e captação de águas, urbanização do bairro, construção de praça, urbanização no bairro Boa Vista, infraestrutura e manutenção de unidade administrativa na Secretaria Municipal de Administração. Estas, senhor presidente, vereadores, são as razões para a apresentação da matéria hora encaminhada, solicitando a esta Casa que seja presente matéria analisada em regime de urgência, conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência minhas afirmações e admiração e apreço. Projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao Orçamento do Programa 2014 no valor de R$ 3.432.177,72 na forma do anexo único desta lei. Artigo 2º, os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes da anulação das dotações discriminadas no anexo, em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, Lei Federal. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Feita a leitura do projeto de lei número 20 de 2014, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar. Para encaminhar, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhores, apenas até baseado no que o vereador Felipe Lopes falou, nós não estamos analisando o orçamento hoje, nós estamos fazendo um encaminhamento de matérias, de créditos, né, referente ao orçamento. Nós vamos, na antessala da presidência, nós já agendamos para a próxima segunda-feira, a horário a confirmar, uma reunião da Comissão Mista de Orçamento, onde solicitei e pedi que todos os vereadores participem desta reunião na segunda-feira. Realmente, a questão do orçamento ela é complexa, isso é um fato, mas nós estamos apenas encaminhando essas matérias hoje. Esse é um crédito de solicitação, onde está inserido um valor que é da Câmara, a Câmara também está pedindo suplementação, e faço questão de reafirmar e falar novamente. Nós vamos estar fazendo audiência pública também para estar discutindo esse crédito. Então, é só esclarecimento e sacramentar a necessidade, que embora as manchetes digam que no período da aprovação do orçamento nós fizemos algumas reuniõezinhas. Eu tenho matéria do mesmo jornal parabenizando a comissão pelo trabalho, mas hoje o jornal mudou o entendimento, são reuniõezinhas. Nós vamos estar também discutindo nessas reuniõezinhas com a comunidade civil organizada e representativa. Obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminho para a Comissão Mista de Orçamento para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 21 de 2014, promovente o senhor prefeito. Ofício do Gabinete do Prefeito 209 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa a mensagem de 22 de 2014 e respectivo projeto de lei. Desta forma, solicito a esta Casa que seja presente a matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Vale-me da oportunidade para renovar Vossa Excelência o dignos para minha demonstração de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei submetido a esta Casa, por meio desta mensagem, visa a abertura de crédito especial ao orçamento vigente para a pavimentação e drenagem da Rua dos Lamentos, em Tucuns, Rua João Marques e José Gonçalves, e Rua Projetada 12, Garças, entre outras ruas. Esta, senhor presidente, senhores vereadores, são as razões que me levam a apresentar a seguinte proposição e, por fim, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica para que solicitar que esta Casa a matéria seja apreciada em regime de urgência. O ânimo desejo para renovar a Vossa Excelência minhas afirmações de demonstração e apreço. Projeto de lei. Artigo 1º. O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao orçamento do programa 2014 no valor de R$ 1.880.000 na forma a seguir. Artigo 2º. Em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, 64, os recursos considerados para o crédito aberto no artigo 1º são provenientes de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Feita a leitura do projeto de lei de número 21 de 2014, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar. Para encaminhar, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhores vereadores, assistência, mais uma discussão rápida. R$ 1.881.000, onde visa a pavimentação de diversas ruas do município. E aqui nós temos uma discussão. O prefeito, para destinar R$ 1.680.000, R$ 1.880.000 para pavimentar diversas ruas do município, ele está anulando dentro de algumas secretarias. Dentre essas anulações, nós temos R$ 900.000 do bairro do Boa Vista. Eu já solicitei
que falava isso com os vereadores, sob a alegação do que foi anunciado aí nos jornais, cópia do convênio do Executivo junto ao Estado, oriundo do Somando Forças, que visa 14 milhões de investimento dentro do Boa Vista. Já solicitei, através de memorando do Executivo, esse documento e ainda solicitei cópia de extrato bancário onde já estariam alocados esses recursos. É uma discussão. Eu, vereador Lohan, sou muito reticente em relação a esses convênios com o governo federal e o governo estadual. Tenho as minhas preocupações. E eu, vereador Lohan, só vejo possibilidade de estar acompanhando isso a partir do momento que ver muito claramente o início de obras dentro do bairro de Boa Vista, que carece de investimento há muito tempo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas suplementações, a exemplo do que nós temos para o bairro de Sem Braças. Acredito que seja um comprometimento de todos os vereadores, porque nós queremos que, emergencialmente, e aí eu tenho que voltar dentro de agenda positiva, de estabelecer prioridade, que eu sou massacrado por falar. Pela imprensa. Obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminho para a Comissão Mista de Orçamento para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 29 de 2014, promovente o vereador Lohan Gomes da Silveira. Requerimento Requerimento de número 29 de 2014, senhor presidente. O vereador que subscreve atendendo único e exclusivamente de todo mais determinado interesse público requer da doutora mesa na forma regimental o envio de expediente ao senhor prefeito solicitando cópia de inteiro teor do processo referente à contratação da empresa para a reforma e ampliação da Escola Eulina Assis Marques no processo 1141-2014, tomada de preço 02/14. Justificativa: conforme disposto no artigo 31, a fiscalização será exercida pelo Poder Legislativo e considerando que, após reuniões e visitas aos moradores do bairro, onde foram indagados quanto ao que representativamente e verdadeiramente significa a ampliação e a reforma da escola, que solicito a aprovação do requerimento em epígrafe. Sala das Sessões, 12 de junho de 2014, Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Em discussão o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 30 de 2014, promovente o vereador Geomíris da Costa Gomes Filho e o vereador Felipe do Nascimento Lopes. O requerimento número 30 de 2014, o vereador que subscreve atendendo tudo que determina interesse público, requer a doutora mesa na forma regimental e vídeo expediente do senhor prefeito solicitando cópia do processo 4844-2013. Justificativa: na qualidade de vereador, tenho o dever de fiscalizar e acompanhar todas as ações do Poder Executivo. Diante do exposto, solicito aos novos vereadores pela aprovação da matéria. Geomíris da Costa Gomes Filho, Felipe do Nascimento Lopes, vereadores autores. Feita a leitura do requerimento 30/14, presidente. Em discussão o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação. Não, perdão. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 31 de 2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente,
os vereadores que esta subscreve, atendendo único e exclusivamente todo uma determinado interesse público, requer adotar a mesa de forma regimental e vídeo expediente ao senhor prefeito, solicitando para que viabilize junto ao INEA, Instituto Estadual do Ambiente, cópia de inteiro teor do produto final do Plano Municipal de Saneamento Básico de Armação dos Búzios, apresentado em audiência pública no dia 7 de novembro de 2013. Justificativa: considerando que é dever do legislador fiscalizar com base na lei orgânica no artigo 35, inciso 24, segue o requerimento e contando com o apoio dos novos vereadores pela sua aprovação. Sala das sessões, Joyce Lúcia Costa dos Santos, Uriel da Costa Pereira, vereadores autores. Feita a leitura do requerimento 31/2014, senhor presidente. Em discussão, o requerimento. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e assistência, bom dia também os internautas que nos acompanham nessa manhã. Esse requerimento que foi proposto por mim e pelo vereador também Uriel, foi um requerimento onde nós estivemos debatendo, discutindo como estava o andamento do Plano Municipal de Saneamento Básico do município, que está sendo desenvolvido através de estudos e projetos pela empresa Serenco, que é Serviços de Engenharia Consultiva, mas o empreendedor desse projeto, desse plano, é o governo do Estado, com o INEA sendo o gerenciador do contrato e a Serenco, que é a executora dos trabalhos de consultoria. E tem o município que, claro, deve acompanhar como sendo a equipe técnica local interessada na execução do plano. Então, esse plano municipal, nós tivemos aqui, acho que pelo menos de 2 a 3 audiências públicas na Câmara Municipal de Vereadores, tivemos as entidades civis participando, o secretário de Meio Ambiente, então, naquela ocasião, era o vice-prefeito Muniz, e nós, junto com a comunidade, com a sociedade, discutíamos e víamos aqui toda a apresentação do projeto. Mas isso é uma exigência do governo federal, porque o governo federal ele instituiu o Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o PlanSAB, e, paralelamente ao Plano Nacional, também institui, ainda em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e agora essa universalização deve acontecer também nos municípios. Então, os municípios eles são responsáveis pela execução de políticas públicas de saneamento básico e também de política municipal de resíduos sólidos. Então, é uma obrigação que não só acontece pelo poder público, mas também pelo poder público concedente e setor privado. Mas o interessante é que todo mundo está engajado nisso. Não é só o poder público, não é só a concessionária, mas aí entram os comerciantes, entram aqueles que são detentores das donos de fábricas, entra o morador, enfim, todo mundo é responsável e o governo, o Poder Executivo não passa a ser o único. Então, qual é o nosso interesse nesse requerimento? Porque a gente sabe que são vários municípios que a Serenco está prestando esse trabalho de consultoria, de estudo, e a entrega final do projeto, que é o Plano Municipal de Saneamento, para depois, posteriormente, ser aprovado na Câmara. Mas se a Secretaria, se o Poder Executivo não ficar cobrando, isso vai protelando, protelando. Então, eu tive notícia, eu e o vereador Uriel, de que está faltando agora o produto final desse projeto. E que, por justamente na audiência pública de novembro, algumas entidades civis, alguns biólogos, enfim, ambientalistas que aqui estavam, engenheiros também, apontarem algumas correções no projeto apresentado para nós aqui no dia da audiência, esse retorno do projeto com as alterações ainda não aconteceu. Então, está faltando o produto final desse Plano Municipal de Saneamento que a Serenco vem desenvolvendo. Então, eu acredito que a Câmara ela tem papel importante na cobrança desse plano. O Executivo está cobrando agora, a partir das pessoas do ilustríssimo senhor Paulo Abranches, que é o que está responsável pelo saneamento básico. Ele ainda está à frente desse projeto, do Plano Municipal de Saneamento, e que, aliás, eu quero dizer aqui,
para a população, para a assistência e para os internautas que o projeto ficou aqui na Câmara quase que um mês, né? Mas o que com as alterações ainda não chegou no município de Armação dos Búzios. Então, o secretário atual está cobrando que esse plano chegue tão breve no município de Armação dos Búzios e a gente dê andamento com a votação do plano municipal, a política nacional, municipal de saneamento básico, a política municipal dos resíduos sólidos, e aí a gente ter efetivamente esse plano. A gente sabe que a meta do governo federal, ela propôs para os municípios, se eu não me engano, até 2015. Então, isso precisa acontecer, até porque há repasse, e esse projeto ele é gerenciado, essa política pública ela é gerenciada pelo Ministério das Cidades. A gente sabe que a gente tem repasse do Ministério das Cidades também. E vai chegar um momento lá na frente que o município que não tiver o seu plano pronto, ele não vai ter repasse. Então, isso é muito sério. A cada dia, a cada ano que se passa, a gente tem que pensar em como tratar os resíduos sólidos, em como manusear e como dar uma melhor destinação ao saneamento básico dos nossos municípios, né? Do município, enfim. Então, eu fico aqui, nós estamos aqui cobrando, através desse requerimento, para que o Executivo também continue cobrando, que é o que o secretário atual, o senhor Fábio Dantas, tem feito, e a gente aqui, como Legislativo, também tem que participar nessa cobrança junto ao INEA para a entrega do produto final. Então, fica aqui, a nossa intenção é de dar o empurrão também para que o INEA, vendo o requerimento, vendo que a Câmara Municipal de Armação dos Búzios está cobrando do Executivo o plano final, também se prontifique. Eu sei que são muitas demandas, são muitos municípios, mas também somos um município atípico, né, na nossa região e no nosso estado, e a gente precisa, em virtude de tantos acontecimentos, principalmente com relação ao Rio Una, que foi citado também na questão do plano municipal. Então, está aqui o requerimento, senhor presidente, é uma conclusão de um trabalho que a sociedade sabe que aconteceu em audiência pública, e a gente precisa que a Serenco entregue o produto final. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Está aí, vereadora Joyce, um tema que merece ser discutido nesse momento. Parabenizo Vossa Excelência, o vereador Uriel, pela iniciativa, porque, de fato, depois das audiências que foram realizadas, e participei de todas elas aqui no plenário da Casa, Vossa Excelência também teve a oportunidade, alguns outros vereadores também lembram que participaram daquele encaminhamento que foi feito pela empresa, com a presença do, então, secretário de Meio Ambiente, Muniz. E, desde então, a gente não teve notícia sobre os desdobramentos desses trabalhos. E que tem que culminar, sim, com a efetivação de uma política municipal de saneamento básico, um plano municipal. E, diferente do que já li em rede social, a opinião equivocada sobre a instituição de planos municipais ou de políticas municipais, em que se diz que isso não tem que ir à Câmara para ser votado, não. Pô, como não? Nós não estamos tratando, quando se fala de um plano municipal, de uma política municipal, nós não estamos tratando de um plano de governo. Nós estamos tratando de uma política municipal, de um plano municipal que se pretende vá além de um mandato. Então, essas matérias têm sim que passar por audiências, com a sociedade civil organizada, com a população tendo a oportunidade de participar, tem que passar sim pelo Legislativo Municipal, porque estamos discutindo políticas públicas. E discutir política pública implica em participação da sociedade, é um processo participativo, exige isso. Tem também que ser institucionalizado, e política pública se institucionaliza por lei, normas que garantem que a política vai ser implementada, independente de quem seja o governante, independente de qual seja o governo que esteja naquele momento
né, à frente da administração municipal. Então, isso é óbvio. E me causa estranheza quando, de maneira até, não apenas equivocada, mas contraditória, se cobra a participação popular, se cobra uma discussão com transparência, mas os mesmos que falam isso cometem esse deslize de, na hora de você ter que encaminhar as coisas como tem que ser, não sei por que interesses, aí diz, não, mas isso não tem que passar pela Câmara, não, isso não tem que ser por lei, não. Como não? Então, são essas coisas que a gente precisa discutir e colocar para a sociedade. Porque aquilo que se fala, aquilo que se lê, a gente tem que refletir, porque tem muita gente falando uma coisa aqui, aí vereador Lohan, quem é o vereador Lero, aí o que se diz é que Lero-Lero é aquilo que se fala aqui, que Messias Carvalho é o vereador do Lero-Lero. Mas eu tenho ouvido muito Lero-Lero por parte daqueles que se auto-intitulam os donos da verdade, os conhecedores de tudo, os sabe-tudo, e que tentam pautar as discussões na cidade e nessa casa. Isso é um absurdo, é um absurdo. Então, vereadora, é muito importante retomar essa discussão. Nós estamos aqui tratando de política pública de saneamento básico. Isso tem a ver com a discussão sobre o Rio Una, isso tem a ver com a discussão sobre a estação de tratamento de esgoto, sobre a destinação de resíduos sólidos, isso tem a ver com a poluição das nossas praias. E é uma discussão que o vice-prefeito, inclusive, quando esteve aí uns dias como prefeito, ele poderia ter aproveitado aquele momento e ter falado alguma coisa sobre isso, até porque foi ele que lá atrás estava na condição de secretário de Meio Ambiente tratando desse tema que deveria retornar, sim, afinal de contas. Cadê o produto final? Afinal de contas, cadê o pacote de iniciativas, de normas que serão estabelecidas para que o município, de fato, possa apresentar um plano municipal de saneamento básico, que é condição, inclusive, para a alocação de recursos para o município executar essa política com recursos que virão da União, porque é uma política nacional que está sendo implementada, assim como temos a política de educação, assim como temos a política de saúde. Então, essa é a discussão. Isso é que é interessante se discutir. É isso que tem conteúdo. É isso que interessa para a nossa sociedade. É isso que interessa para um governo que tem compromisso com os destinos da cidade. É isso que tem a ver com uma pauta, uma discussão ou manchete de jornal em que há uma intenção de se pensar a cidade, se discutir a cidade, indo ao encontro dos interesses da população da cidade. Porque a gente olha e percebe que não é bem isso que uns e outros estão querendo. Então, fica aí esse registro. Vereador Uriel, vereadora Joyce, vereador Uriel, Vossas Excelências estão de parabéns pela iniciativa e aguardemos aí que o INEA apresente, né, dê uma resposta que nos permita situar de novo nessa discussão. Novembro do ano passado, já se passaram aí 6 meses, e essa questão ela é urgente. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão o requerimento. Para discutir, senhor. Para discutir, o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, 9 vereadores, assistência presente, internauta. Senhor presidente, às vezes eu puxo até a discussão na assistência, que eu fico sempre preocupado com Búzios. Búzios só lembra de esgoto quando tem uma mancha na sua praia. E eu sempre falava para o presidente que minha preocupação maior é depois que sair aquela mancha, que o problema nem existe, né? E aquelas pessoas mesmo esquecem. Então, eu faço o meu papel, não sou pautado em jornal, não tenho bons amigos que trabalham com jornal, não sou pautado em jornal, até porque o jornal, quando está bom para ele, está bom, quando não está bom para ele, ninguém se preocupa em discutir a cidade. E eu estou fazendo o meu papel junto com a vereadora Joyce, estivemos lá visitando o secretário de Meio Ambiente sobre essa questão, né, Joyce? Foi uma discussão ampla, uma discussão sobre várias questões, né? Então, cara, eu acho que cada um tem que fazer seu papel e se pensar na cidade. Agora, vejo muitas fantasias, que é a fantasia de sempre.
como foi o plano diretor, que teve uma ampla discussão aqui, e no final quem aprovou foi aquele Aloysio, Gabriel Jaluíso, um ambientalista que andava com carro diesel. Né? Então, Búzios tem essas coisas. E eu falei para Vossa Excelência que no dia da manifestação, que a Câmara fez o papel dela em relação ao Rio Uno, a primeira página não foi a Câmara que apareceu. Né? São aquelas mesmas pessoas que têm oportunidade, têm amizade no jornal, então eles aparecem. E a Câmara foi o Ministério Público Federal, tomou as providências, mas não foi reconhecida. Então, essa discussão, estava eu e o Jorge falando sobre isso. Falei, ô Jorge, né, aquela discussão que foi ampla, foi importante, se parou. Precisa ter outra mancha, né, na Praia Gorda para voltar à discussão. Aí tem manifestação, o cara põe bunda de bundão, o outro coloca várias coisas, entendeu? E a preocupação não está, porque essa discussão não se preocupa, porque é rasa. Rasa sempre foi esquecido por essas pessoas. Vê se fizeram alguma discussão lá na Rasa sobre a questão do meio ambiente. Não discute. Essas são as pessoas que querem chegar ao poder também. Porque eles queriam estar, muitos queriam estar no lugar dos vereadores, queriam estar no lugar do secretário. Até muitos deveriam até estar pela capacidade dele. Entendeu? Não estou aqui. Agora, tem uns que, infelizmente, vejo que não tem. A discussão dele não é uma discussão que possa ajudar a cidade. Né? Então, isso daí, nova vereadora, tem outra até questão que eu vou convidar a Vossa Excelência para a gente ir até o secretário de Meio Ambiente. Tivemos perguntando, senhor presidente, que é muito importante, os projetos que estavam parados no meio ambiente, né? Por que estava parado, né? Quantos projetos tinha, quantos o município perdeu por esse tempo de ficar parado, entendeu? Isso aí é tudo importante. Eu acho que o secretário vai vir na casa, né? Conversei com ele, Gugu, sobre o seu projeto de lei, sobre o seu requerimento, que o seu requerimento pedia para falar sobre da mancha. Eu falei com ele para estender a discussão maior, que ele poderia chegar aqui e falar, não, vou falar sobre a mancha, não vou falar sobre mais nada do meio ambiente. Né? E, através de Joyce também, pedimos para ele vir na casa, falar sobre isso, discutir algumas coisas, para contribuir com a cidade, entendeu, senhor presidente? Então, fica aí, senhor presidente, as minhas palavras. Hoje eu não ia nem falar, que hoje eu não estou muito... Parece que eu tomei chá de limão logo de manhã. Então, não estou muito meio azedo. Mas meu coração é de morango. Entendeu? Então, prevaleceu meu coração de morango. Então, senhor presidente, são essas as minhas palavras em relação a isso. Muito obrigado. Continue em discussão o requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 44 de 2014, promovente o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor... Indicação 44 do vereador Uriel da Costa. Senhor presidente, o vereador que subscreve atendendo tomada determinado interesse público solicita para que viabilize junto ao senhor prefeito a ampliação da Escola Municipal Eva Maria Conceição Oliveira Vila Verde. Justificativa, a presente indicação aponta ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de proceder à reforma e à ampliação da escola acima citada, pois devido à crescente demanda de aluno, faz-se necessária a ampliação do espaço físico para favorecer a adequada distribuição dos estudantes nas classes. Pela relevância da matéria, conta com nobres pares pela aprovação. Sala das Sessões, Uriel da Costa Pereira, vereador autor. Feita a leitura da indicação 44 de 2014, senhor presidente. Em discussão, indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 45 de 2014, promovente o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, o vereador que a subscreve atendendo tudo, mais que determina interesse público, solicita a outra mesa que submeta ao soberano plenário a indicação ao Executivo Municipal
solicitando a execução de um projeto urbanístico e paisagístico da Rua das Rosas, logradouro 253, Parque das Acácias, situada atrás da Escola Municipal Nicomedes Teotônio Vieira, à semelhança do que já implantado na Rua Manuel Torres de Faria, centro da cidade. Justificativa: a referida indicação visa atender os anseios dos moradores, tendo ainda como objetivo contribuir para a revitalização da área, proporcionando um ambiente agradável para o convívio dos que ali moram, condições mais favoráveis para o comércio local e para os que transitam diariamente e se utilizam da ambiência do local. Assim sendo, solicito aos nobres vereadores que apoiem a iniciativa. Feita a leitura da indicação, senhor presidente. Em discussão a indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por constar o orador inscrito para uso da tribuna em tema livre, convoco o senhor vereador... Convoco a senhora vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos a fazer uso da tribuna em tema livre. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Mais uma vez, bom dia. Eu uso a tribuna nessa manhã. Já falei da minha indicação, mas eu gostaria de voltar a falar sobre algumas propostas que eu tenho aqui na casa. Eu tenho, por exemplo, e aí está ligado a isso que eu também vou falar hoje, mas a comissão permanente, a criação da comissão permanente para assuntos relacionados aos servidores públicos. Então, esse projeto de lei, projeto de resolução, está na casa, foi encaminhado em 12 de fevereiro. E eu gostaria de pedir que esse projeto fosse tão logo já, enfim, né, emitido o parecer para que a gente pudesse aprovar o projeto. É importante. A gente está discutindo aí outros projetos, como, por exemplo, o projeto do estágio probatório, que é um outro projeto que está na casa, que as pessoas lá fora podem pensar que não tem importância, mas tem muita importância. E alguns vereadores já explanaram sobre isso, a questão do estágio probatório, mas é justamente para poder, ou seja, enquadrar, ou, na verdade, não é nem essa palavra, não, mas é dar para esse servidor, né, acompanhar o desenvolvimento dele enquanto ele está no estágio. E outro dia eu tive uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, e eu falava o seguinte: olha, os vereadores são em todo tempo avaliados. A verdade é essa. Não só cobrados, mas os vereadores são avaliados pelo desempenho. Eu falava isso para ela, eu sofro isso todo dia, passo por isso todo dia sem o menor problema. Até porque a gente está aqui porque aquelas pessoas confiaram os seus votos na gente, e aí a gente não é só vereador das pessoas que votaram na gente, mas de toda a população. Então, nós somos avaliados em todo tempo. Mas podemos também, da mesma forma, avaliar o profissional que, por exemplo, se comprometeu a fazer o concurso público, mas está lá só colocando atestado médico direto. E eu conversava com uma das diretoras da escola Eulina e eu fiquei de cabelo em pé, porque ela disse que chegam dias que faltam 3, 4 professores no mesmo dia. E a criança, ela vai ficar, não pode mandar para casa. Não pode mandar para casa. E aí eles pegam a diretora adjunta, que tem formação de professores, ou pega-se a diretora, que também é professora, e aí ela vai para a sala de aula. E como é que fica a gestão? Porque houve a descentralização da gestão escolar. Como é que fica isso? Não fica comprometido, não? Então, essa avaliação, vereadores, é necessária. Eu conversava na Secretaria de Saúde, e aí me foi dito que há um profissional médico que os plantões dele é aos domingos. Mas ele vem um domingo sim, um domingo não. E o camarada sabe que não tem avaliação. O camarada sabe que ele não vai sofrer punição.
Aí eu chego lá no domingo, não tem o pediatra. Porque a gente sabe que é um dos profissionais que mais se busca, e há falta no mercado. A gente passou isso aqui, quando o Guilherme foi secretário de saúde, da luta que foi, e houve até aumento, nós votamos o aumento do subsídio dos profissionais médicos do hospital de plantão, e hoje recebem na casa de 8, acho que é 9 mil bruto, e tinha também a produção, eles recebiam 50%, 100% do salário para aqueles que chegassem na hora certa, porque também tinha esse problema. Plantão de 8 horas, chegava-se 10, e quem estava lá no saguão, o problema todo é da gestão da saúde. Então, senhores vereadores, né, vamos colocar esse projeto na pauta, porque é importante. A gente tem que votar a avaliação, o estágio probatório. Me permite uma parte, vereadora? Já vou permitir, sim, vereador. E eu fui cobrada disso na reunião do Conselho Municipal de Saúde. Convido vossas excelências a participar da reunião do Conselho Municipal de Saúde. E eu fui avaliada lá. Eu falei assim, olha, se eu tenho uma reunião, por exemplo, do Conselho Comunitário de Segurança, que começa às 8 horas da noite, termina às 10. Se eu estou com minha filha doente em casa e eu não posso ir, posta-se lá. Só tinha o vereador Lohan na reunião do Conselho Comunitário de Segurança. Não é assim? Então, eu sou avaliada em todo o tempo. Ninguém quer saber se minha filha está doente. Estou lá. Reunião do Conselho, 2 conselhos. Não tem só Conselho Municipal de Saúde, não. Tem Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente tem comissão na casa para isso. Tem da Comissão de Educação. A gente tem na casa para isso. E nós conversávamos, eu e Uriel, a cobrança da pauta ao secretário, eu vou chegar lá, justamente do conselho importantíssimo para o município, que é o Conselho de Meio Ambiente. Então, nessa avaliação, o Conselho Municipal de Saúde, as reuniões acontecem todas as últimas quartas-feiras do mês. Me cobraram, senhores, me cobraram o projeto de lei que está aqui e que revoga a lei lá atrás, que cria o Conselho Municipal de Saúde, porque eles estão propondo nova redação, revogando a lei anterior. E eles estão com problemas, porque eles estão precisando da aprovação dessa lei, que é uma outra lei que está na casa e que a gente precisa votar. Vereador Messias, desculpa, Vossa Excelência me pediu uma parte. Obrigado, vereadora. Rapidamente, é que essa questão que Vossa Excelência está levantando aí, o secretário de Ordem Pública, também numa reunião com ele, me passou essa dificuldade. Algumas denúncias de comportamento de servidores vinculados à secretaria, e que ele diz que não tem como agir, porque ele não pode enquadrar essa pessoa advertindo, punindo, porque não há uma legislação que dê embasamento a isso. É um problema sério. Nosso município já tem 18 anos. Passamos por 4 administrações e não temos isso ainda. Então, é grave isso, porque a população cobra, se questiona, como a Vossa Excelência falou, somos todos avaliados, servidores, autoridades constituídas, mas, na hora de agir, falta uma regulamentação para isso. E a questão do Conselho de Meio Ambiente, que a Vossa Excelência falou, estive com o secretário de Meio Ambiente ontem, eu estive lá, inclusive, com o vereador Lohan, e ele falou de um problema, a constituição do Conselho, porque isso implica no impedimento para a execução orçamentária dos recursos que estão alocados nos fundos. Meio Ambiente e Pesca. Daqui a pouco vai ter que chegar a mensagem do prefeito anulando esses recursos para jogar em outra, na secretaria, por quê? E tem que ser, porque o recurso orçamentário tem que ser aplicado. Se não tem constituição do Conselho, não tem o fundo, esse recurso tem que ser remanejado. Então, são questões de fundo que precisam ser resolvidas. E aí, não se resolve, não se explica isso, aí alguém vem e nos avalia de maneira até perversa. Obrigado. Obrigada, vereador Messias, pelo complemento aqui ao nosso discurso. Mas isso é importante, essa questão do estágio probatório preocupa, porque nós somos avaliados, e eu falava isso, e nós temos que avaliar também. É o funcionário que chega lá e depois alguém liga lá do saguão do hospital dizendo não tem médico.
Mas não tem médico por quê? Por que o camarada não chegou? Então, a gente precisa dessa avaliação, porque nós temos os bons e os maus políticos. Outro dia, aqui na fila lotérica, políticos, nós temos os bons e temos os maus. Como nós temos os bons também, né, servidores, e nós temos os maus. E aí generaliza-se tudo. E a gente precisa avaliar. Estamos aqui também para avaliar. E eu falava justamente da questão do servidor, porque eu tenho esse projeto de resolução que fala da criação permanente, de uma comissão permanente de assuntos relacionados ao servidor público. E falar de estágio probatório complementa isso e também complementa, quando eu leio na mídia, do mandado judicial para se dispensar mais de 1.000 contratados, né, da prefeitura. E aí eu me lembro que, quando o concurso aconteceu, nós tínhamos aí 900 e poucos concursados, quase 1.500 contratados e tinha os cargos comissionados. Então, as quase 1.400 vagas criadas de concurso foi justamente para tirar os contratos. Foram quase 1.400 vagas abertas. E aí eu fico me questionando, da onde se tem mais de 1.000 contratos, presidente? E eu gostaria, até porque a população interpela a gente, mas vem cá, tem isso tudo ainda de contratado? E o vereador Messias, ele colocou há um tempo atrás, e foi aprovado no requerimento de Vossa Excelência, que, se eu não me engano, fazia com questionamento sobre os contratados, o processo, né, do concurso. E aí a gente quer saber, como, por exemplo, quantas pessoas foram aprovadas e quantas pessoas pediram exoneração. Porque as pessoas, aí nós temos, para exemplificar, no concurso foi aberta uma vaga de médico alergista, importantíssimo. Procura um médico alergista na região dos Lagos. Procura um médico alergista na região dos Lagos. Você não consegue. Foi aberta uma vaga aqui. O médico alergista assumiu e foi embora. Pediu exoneração. Então, existem os pedidos de exoneração. E aí eu quero saber se o mandado judicial, ele se refere, se a ordem judicial a liminar se refere aos pedidos de mandado de segurança, por exemplo. Porque, para maqueiro, foram abertas 12 vagas para maqueiro, correto? Porém, eu não sei se essas 12 pessoas na classificação, primeiro, segundo, até o 12º, se essas pessoas ficaram, ou se elas realmente optaram, ou se no meio do caminho, por exemplo, a 9ª pessoa classificada desistiu e foi embora. E aí tem pessoas entrando com mandado de segurança na classificação, que estão, como, por exemplo, lá em 23º. Foram 12 vagas, mas o 23º quer entrar. Então, eu quero saber quem foi dos 12 que saiu, vereador. Talvez, eu não sei se o requerimento de Vossa Excelência sugestiona ou faz esse pedido, mas a gente tem que saber, porque mais de 1.000 contratos, quais são esses contratos? Quais são essas vagas desses concursados que, porventura, abriram mão do concurso, foram embora? Motorista, por exemplo. Foi aberto aqui, no concurso para motorista, se eu não me engano, 46. Hoje nós temos um problema com motorista, porque a prefeitura ganhou vans para transportar os pacientes que saem daqui lá para a Clínica Santa Beatriz, lá para a Clinop, lá para o INCA, Instituto do Câncer, e tantos outros. E a van sai daqui 3 horas da manhã, mas nós temos motorista do Rio de Janeiro, nós temos motorista de Rio das Ostras. E aí os nossos motoristas, que talvez possa ser que algum contratado tenha ficado, mas é porque o contratado é daqui de Manguinhos, aí pega o camarada e bota para sair 3 horas da manhã, vereador Lohan. Porque o de Rio das Ostras não vai chegar aqui 3 horas da manhã. Ou o de Rio das Ostras talvez não esteja morando em Armação dos Búzios, ele fez o concurso, mas não mora aqui. É outro problema. E aí, como parar o serviço? Eu vou citar aqui, por exemplo, já vou lhe dar uma parte, vereador Ial. O médico Dr. Raposo. Dr. Raposo não é concursado. Ele é contratado. Ele trabalha no município há muitos anos, é ou não é verdade?
Quantas mulheres ele aí já fez o parto? Você já pensou parar os serviços essenciais? Já pensou colocar todo concursado naquela época que precisou, né, quando foi feita a chamada, a convocação de todos os concursados, e aí nós tivemos, infelizmente, o concurso tinha que acontecer, era uma determinação do Ministério Público, mas quantos técnicos daqui que fizeram curso fora e que estavam trabalhando aqui no hospital? 120 foram mandados embora, porque tinha vaga, né, do concurso para ser preenchido. Então, eu hoje me preocupo, vereador Iel, com essa situação. Primeiro, eu quero saber quantos contratos ainda nós temos, quantas pessoas estão com mandado de segurança, quantas são as determinações por liminar, e eu quero saber quantas pessoas já pediram exoneração e essas vagas estão em aberto. Então, se o requerimento de Vossa Excelência não trouxer essas informações, vou estar protocolando e apresentando em sessão esses pedidos para entender isso que saiu no jornal de mais de 1000 contratos, que as pessoas chegam para a gente. E o outro problema que eu quero trazer, mas antes, eu vou abrir para o vereador Iel, até para não perder o raciocínio de Vossa Excelência. Parabéns ao vereadora. Só para enriquecer a palavra de Vossa Excelência, nós temos um problema sério em relação aos motoristas. Quando foi feito o concurso, não apresentaram como se fosse distribuição de trabalho. Por exemplo, você faz um concurso para motorista, você não faz concurso para motorista de ambulância, você não faz concurso para motorista de vans. Eles fizeram o concurso para motorista. Então, hoje, quando você convoca o motorista quando você convoca o motorista para se apresentar na Secretaria de Saúde, que é encaminhado para a ambulância, o cidadão diz que não tem condições de trabalhar com a ambulância. E aí vem a questão de como que nós podemos avaliar esses motoristas. Deixar acontecer um acidente com as nossas crianças no ônibus? Deixar acontecer um acidente na ambulância? De que forma podemos avaliar? Não foi criado regulamento, foi criado o concurso, mas não tem regulamento. Então, nobre vereadora, parabéns pelas palavras, é só para dar essa notícia para Vossa Excelência em relação a isso. Nós temos uma situação seríssima no município, né? E a área que mais precisa, que é a área da fiscalização, infelizmente fizeram poucos concursos. Numa cidade dessa que precisa de ser fiscalizado o meio ambiente, a parte de turismo, essa parte toda, infelizmente, não fizeram. Muito obrigado, vereadora. Pois é, vereador. Para concluir, vereador. Senhor presidente, considerar, senhor presidente, os apartes. Uma parte, questão de ordem, presidente. Eu gostaria de ceder 5 minutos do meu tempo para a vereadora Joyce Costa. Ok, vereador. Obrigada, vereador Lohan, por ceder seus 5 minutos. Então, eu falo isso aqui, essa outra preocupação que me vem no coração. Essa preocupação me vem no coração. Tem a razão e tem a emoção, né, vereador Lohan? Vereador Lohan sempre fala isso aqui na sessão. Mas me vem no coração porque corta o coração da gente ver essa quantidade de desemprego na cidade. Porque, infelizmente, a Asfab usava essa tribuna aqui para dizer que não teve a preparação para o povo de Búzios. E hoje, 98% das pessoas que passaram no concurso são de fora. 2% são daqui. Então, corta o coração da gente ver os técnicos de enfermagem que ralaram, que gastaram seu dinheiro, fizeram curso em Cabo Frio, foram para Rio das Ostras, e hoje eles não podem trabalhar. Você chega no hospital, são muitas pessoas novas, diferentes. Eu falava aqui, eu já fui barrada no hospital, porque não me conhecem. E eu não gosto, não uso esse costume de título. Vereador não usa. Eu chegava no hospital, porque aqui a cidade é pequena, quando você vai ver, você é primo de fulano. Né? Eu entrei para a política e eu descobri que eu tenho família na Baía Formosa, que eu tenho um pé no Quilombo. Ô, glória! Mas eu descobri isso. E com muito orgulho, Antônio Amâncio. Sou, né, tataraneta de Antônio Amâncio, com muito orgulho.
Então, gente, isso corta o coração, saber que essas pessoas não estão mais lá. E eu fui tentar entrar no hospital às 7 da noite, não é horário de visita, mas o mandato me permite isso. E as pessoas não me conheciam. Mas a Asfab usou essa tribuna aqui para dizer que o curso na época, para se capacitar as pessoas tentarem de forma digna, condizente, com capacitação, com o estudo, para poder elas ingressarem, terem uma chance de ingressar na vaga, era de R$42 mil o investimento. E esse investimento não aconteceu. E hoje nós temos o que temos. Então, hoje, essa curva do desemprego, ela só tem aumentado. E um outro fato que nos preocupa é essa imigração de estrangeiros para a cidade. E que não é só Búzios, mas eu acredito que você vai ver em outras cidades, até Paraty. Mas se nós não tivermos, vereador Lohan, esse controle, vai ficar difícil. Vai ficar difícil, porque você chega na praia, você vê um monte de imigrante estrangeiro trabalhando na praia. Você chega no comércio, na Rua das Pedras, na Turíbio de Farias, é um monte de imigrante trabalhando lá, gente. Ou eu estou mentindo? Eu estou falando alguma besteira aqui? Então, isso preocupa a gente demais. Tem que ter um controle em cima disso, chamar os comerciantes, dizer da responsabilidade social e econômica, cada um tem o seu papel. O vereador Uriel aqui outro dia fez um desafio para o profissional Sena, na verdade, querendo saber dele quantos empresários o tinham ajudado até aquela presente data. Ele disse só um. E eu digo aqui, apresentei uma indicação com relação ao empresariado da nossa cidade, começar a empregar o menor. Tem lei federal que ampara para isso, para a contratação do jovem aprendiz, porque daqui a pouco o jovem está lá na droga, está no vício, está no roubo, quer o tênis de marca, quer a camisa de marca. E os pais ficam desesperados. Então, isso corta o coração da gente. Isso é uma realidade hoje notória. E aí falar que a empregabilidade hoje está em queda, que nós temos um alto índice de desemprego, eu tenho certeza que isso reflete nos gabinetes dos vereadores. Quantas pessoas são que chegam dizendo que estão desempregadas e que querem emprego? Reflete diretamente nos gabinetes. E eu digo para os senhores que pela primeira vez desde 2009, quando eu tomei posse, eu estou absurdamente espantada com o que tem acontecido. E aí falar de construção civil. Eu estive, sim, no gabinete do secretário de Meio Ambiente, e ele me disse, com todas as letras, eu cheguei aqui em 1 mês e meio, eu despachei 150 projetos. Imagine 150 projetos empilhados na Secretaria de Meio Ambiente para liberação de construção, gente. Ou eu vou pensar que porque só, né, eu tenho uma cadeira, ou eu entendo de biologia, ou eu não vou também trabalhar a questão social e econômica de modo responsável. Mas 150 projetos parados. E hoje não se tem. E ele falava para a gente, hoje eu estou aqui com 7 projetos. Então me preocupa, você chega aqui nos empresários da construção, vereador Uriel, está tudo parado. Você chega nos pequenos comércios, estabelecimentos comerciais de venda de material de construção, está tudo parado. Como é que essas pessoas vão trabalhar? Como é que essas pessoas vão empregar? Então, fica aqui um apelo, a gente tem essa responsabilidade. E eu falava aqui, Búzios, ela respira turismo, a vocação maior é o turismo, mas existem outras vocações, como a construção civil, e que a gente precisa fomentar. E se a construção civil está parada, se o turismo é sazonal, nós precisamos dar um up nisso aí. Eu espero que a Secretaria de Planejamento também faça o dever de casa. Eu vi que tem, para concluir, dentro vereador, desse projeto, para se pagar a questão de mobilidade urbana, do orçamento. Então, eu espero que seja, né, algo planejado e que a gente veja isso acontecer. Então,
Eu vou concluir, vereador, mas fica aqui essa preocupação do desemprego, da construção civil parada, de ninguém estar vendendo nada na cidade. Para concluir, vereador. E a gente precisa realmente lutar por isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lohan, também, pelo tempo que me cedeu. Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso da tribuna em tema livre. Passo, senhor presidente. Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso da tribuna em tema livre. Corrigindo, senhor presidente, questão de ordem, é o vereador Uriel da Costa Pereira. Perdão, vereador Uriel da Costa Pereira. Passo, não, vereador. Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso da tribuna em tema livre. Seu tempo regimental era de 15 minutos, por ceder 5 minutos para a vereadora Joyce, 10 minutos do tempo regimental para Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência internautas, bom dia. Senhores, eu vou voltar ao assunto do orçamento, porque quero registrar em vídeo e depois fazer alguns comentários em relação a alguns comentários. Primeiro, eu quero parabenizar a vereadora Joyce pelo uso da tribuna. Um requerimento que visa o Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi discutido e elaborado pela Serenco e que parou. Aí eu tenho que voltar lá atrás na discussão das prioridades, das necessidades da cidade. Ninguém fala nada do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, quero parabenizar pelo discurso, vereador Uriel assinando esse requerimento. Quero também enfatizar a necessidade, já venho falando isso aqui na tribuna já tem algum tempo. Nós precisamos colocar em discussão e votação o projeto do estágio probatório. Então, esse é o motivo que me leva a parabenizar Vossa Excelência nessa manhã pelo discurso, muito pertinente. Vereadores, nós temos, ao longo de alguns meses já, discutido e falado sobre o orçamento. Nós temos tomado todas as medidas possíveis, e seria um passo bastante importante na última terça-feira, mas a reunião foi cancelada no Tribunal de Contas do Estado por conta do falecimento do ex-governador Marcelo Alencar. Nós temos falado no uso dessa tribuna, nos posicionado quanto ao compromisso de discutirmos com a sociedade toda e qualquer suplementação, toda e qualquer remanejamento orçamentário do Executivo nesta casa. Mas o jornal Primeira Hora, já falei, tenho um respeito pelo jornal Primeira Hora, porque foi o primeiro jornal a sair da Rua das Pedras e chegar em Vila Verde, José Gonçalves, Bahia Formosa. Mas a gente tem se deparado com uma manchete como essa aqui, votação em dia de Copa. E mais, o jornal diz o seguinte, que nós, vereadora Joyce, nós encenamos umas reuniões no período de elaboração. O mesmo jornal que parabenizou a gente pelo trabalho. Hoje o jornal diz que a gente fez uma encenação. O jornal diz, e aí eu queria até provocar a presidência dessa casa, né? O jornal diz que a mesa diretora engavetou os projetos. E aí eu quero até fazer a defesa do presidente, não teve engavetamento nenhum de projeto, nós estávamos e estamos até o momento buscando uma solução pelo que a gente tem falado, inclusive na manifestação aqui do Bundaço, quando de maneira clara e objetiva me posicionei perante a assistência e falamos e conversamos sobre o orçamento. O jornal diz que o vereador Felipe Lopes denunciou que esses pedidos de suplementação orçamentária chegaram a mais de um mês na casa. Informação que foi desmentida pelos pares. Nós desmentimos o quê? A matéria pode ter chegado aqui, ficou com o presidente por motivos pertinentes, como já acabei de falar, e que foi encaminhado ontem aos gabinetes de todos os vereadores. Mas o entendimento do jornal é diferente. O jornal ainda diz o seguinte, que não se sabe o resultado das medidas tomadas pelos vereadores quanto
ao orçamento, não se sabe de nada. Em nenhum momento a imprensa me procurou, na qualidade de presidente da Comissão de Orçamento, ou os vereadores, para saber um posicionamento, para conversar, para dialogar, para passar à população de fato o que acontece. É a razão e a emoção, e agora vou inserir a manipulação. Então, agora falando com a verdade, falando com objetividade, sem manipular a informação. Nós, a Comissão Mista de Orçamento, nós vamos fazer uma reunião na segunda-feira, às 9h30. É uma reunião da comissão mais aberta ao público. Nós vamos estar discutindo suplementação por suplementação. Já foi lido aqui. Convênios com o governo federal para a Praça de José Gonçalves. Superávit que visa pavimentar diversas ruas. Equipamentos de hospital, de policlínica, de posto de saúde. Mas a manchete é a seguinte: 20 milhões de suplementação. Tem até na suplementação, tem matéria da Câmara. Então, nós vamos estar segunda-feira às 9h30, numa primeira reunião da comissão. Assistência, internautas que quiserem participar, nós vamos estar aqui a partir das 9h30 na segunda-feira. Eu vou oficiar aos vereadores por memorando e já garantir que toda e qualquer emenda dos vereadores, emenda apresentada por essas entidades que participaram dessas reuniõezinhas lá em dezembro, terão, obviamente, o cuidado especial. E digo mais, até queria provocar o líder de governo, vereador Uriel, de que as suplementações que, porventura, tiverem inseridas no orçamento, no que tange a remanejamento dos fundos, nós queremos e nós vamos precisar das atas de deliberação dos conselhos. Não vi ainda, não analisei, mas se porventura tiver, nós vamos cobrar e nós vamos pedir. Então, senhores, a gente está aqui para discutir proposta para a cidade, estabelecer prioridades, estabelecer, por exemplo, né, que nós estávamos discutindo hoje pela manhã, a necessidade de uma escola para o ano que vem, no mínimo de mais uma escola. Então, nós temos que estar cobrando do prefeito, ao secretário, né, ao novo secretário, à nova secretária, quais são as perspectivas de termos para o ano que vem uma nova unidade de ensino, muito possivelmente em São José, porque nós não podemos mais suportar Pereira Neves. A escola precisa ser ampliada e reformada. Então, é isso que a gente tem falado aqui, vereadores. E nós vamos ter que ir ao encontro dessas informações. Eu não tenho problema de falar o que penso, eu não tenho problema de ir ao encontro de manifestação e discutir de forma séria, né, os problemas da cidade. Então, eu queria deixar esse posicionamento aqui. Já falei no encaminhamento da matéria, o bairro de Boa Vista é um bairro que carece e precisa de investimentos, assim como o Arpoador, né? São bairros que nunca tiveram investimento praticamente nenhum do poder público e que nós precisamos urgentemente, dentro das nossas prerrogativas, dar esse apoio, dar esse passo para que aquelas necessidades sejam supridas. Tem informação de 14 milhões de convênio governo federal para o bairro Boa Vista. Ótimo, perfeito. Obviamente que não tem maluco aqui que vai votar contra uma matéria dessa natureza, mas vamos discutir, porque está tratando da retirada inicial de 900 mil de emenda no orçamento. Falar também, senhor presidente, rapidamente, vereadora Joyce, ainda dentro do contexto de Vossa Excelência, o material de construção do Russo e do Ivan, lá da Praça da Rasa, fechou. A gente vem falando já tem um bom tempo aqui sobre a necessidade de uma responsabilidade na análise dos projetos de construção dentro do município. O vereador está incentivando especulação imobiliária. Não estou, não. Eu só quero e peço de que haja uma agilidade responsável na análise dos projetos, porque assim como o Ivan e Russo, diversos empresários têm apontado, diversos trabalhadores têm apontado para essa necessidade, né? E aí aí é o contexto geral. O empresário dono do restaurante só contrata o argentino ou o chileno ou o uruguaio para trabalhar, né? Nada contra, nossos irmãos aí, nada contra. Mas acaba não dando oportunidade para o nosso pessoal da cidade. Uma parte, vereador. E vai em cascata.
Então a gente precisa, quando a gente imputa ao poder público uma responsabilidade, a gente tem que sempre lembrar da nossa parte. E é importante essa união em torno de cidade. Uma parte para o vereador Felipe Lopes exercendo nesse momento a presidência da Câmara. Estou bem nessa cadeira, presidente. Obrigado, vereador. Vossa Excelência acabou de falar agora uma coisa muito importante, que eu já ouvi muita gente que trabalha no planejamento falando. Que o vereador é a favor da especulação imobiliária quando faz uma cobrança, como o que Vossa Excelência está fazendo agora, a respeito da construção civil e do prejuízo que isso pode trazer e que traz ao município, como Vossa Excelência está falando agora, dos materiais de construção que estão sendo fechados. E quando Vossa Excelência falou, não é que vereador seja a favor da especulação imobiliária. Eu gostaria também de trazer aqui, vereador, baseado dentro desse contexto que Vossa Excelência está falando, que também existe quase, eu tenho uma denúncia de quase um cartel dentro da Secretaria de Planejamento de engenheiros, de arquitetos, que fazem grupos e que só aprovam projetos daquele grupo. Eu não sei se isso é verdade, mas vem de pessoas que estão no meio da construção civil, no meio desta área. Então, a gente também tem que começar a se posicionar e cobrar para saber se isso é verdade. Se saber só o que é aprovado na secretaria é de um grupo seleto de arquitetos e engenheiros. Porque se isso for verdade, vereador, a situação é muito mais séria do que a gente pensa. Então, só colocando, encaixando nessa palavra de Vossa Excelência, vamos colocar o foco para lá também, porque essa quebra do município em relação a material de construção e construção civil pode ser também pela formação de um cartel que está usando a máquina pública para se promover administrativamente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe Lopes. Completa. 3 minutinhos. Vereador Uriel. Nobre vereador Felipe foi muito feliz, Felipe, que a gente vê muito até reclamação dos arquitetos, porque cada prefeito que entra, ele coloca um secretário de planejamento. E me parece que aí, por brigas, vaidade, Felipe não pode construir porque eu não gosto de Felipe. E se os vereadores vão até a secretaria pedir, o vereador pede, né? Vamos botar se o vereador pede. Mas quem faz o projeto é o arquiteto. Se tiver algum erro dentro do projeto, é o arquiteto, não é o vereador. Então eu falei para um arquiteto, quem burla a lei são vocês, não são vereadores. O vereador está preocupado com a população, porque vocês não se preocupam do pórtico para lá. Porque quantas pessoas que dependem do trabalho nas obras? E quantos construtores de fora está trabalhando em Búzios, sem contratar ninguém? Então, senhor presidente, isso daí, eu acho que a Câmara tem que se posicionar. E nós temos que acabar esse negócio de grupo, dentro de Búzios. Grupo de arquiteto, né, que, quando perde, vira revanche do outro, e quem perde é a população. Nobre vereador, muito obrigado. Só para... A palavra de Vossa Excelência foi muito feliz. Obrigado, vereador Felipe Lopes, Uriel. Ainda em cima desse contexto, a gente tem visto aí, e a gente acaba sendo procurado, né? A população, o trabalhador, acaba procurando o vereador. Pô, vereador, estava construindo a minha casa e a prefeitura embargou. Pô, vereador, estava construindo um quarto a mais porque minha filha casou e a prefeitura embargou. Tudo bem, tá bom. O que a gente tem falado dessa tribuna, e eu estou formulando um documento ao executivo, é que o governo, a Secretaria de Planejamento, auxilia essas pessoas. Que disponha de uma equipe de arquiteto que elabore o projeto para a unidade familiar de até 90, 70, 100 metros quadrados. Porque a verdade tem que ser dita, né? O trabalhador não vai pagar um arquiteto, não vai pagar uma taxa de licença de obra, né, para construir uma casa de 60 metros quadrados, onde ele poderia
É a verdade, é complicado de se falar isso, né? Mas ele vai deixar de pagar o engenheiro para comprar um saco de cimento. E o governo, eu acredito que seria um bom ponto de partida nesse auxílio a essas pessoas, disponibilizasse uma equipe de engenheiro, né, de arquiteto, perdão, para dar esse apoio, para dar esse auxílio, e que auxiliasse, orientasse e isentasse das taxas essas pessoas, essas famílias que pretendem construir as suas casas até X metros quadrados. É uma discussão 70, 90. Eu acho que é uma boa iniciativa. Ao invés dessa perseguição, ao invés de ficar perseguindo essas pessoas, tudo bem, cumprimento da lei, perfeito, mas se nós temos um problema, nós não podemos dizer, ó, não pode. Nós temos que auxiliar e darmos uma direção para essas pessoas. E aí a gente se depara com algumas situações. Completando, senhor presidente, finalizando, nós tivemos, o vereador Messias, nós tivemos com o secretário de Pesca ontem, o secretário de Meio Ambiente e Pesca, o Fábio, que tem analisado todos os processos que estavam parados na Secretaria de Meio Ambiente, né, e está analisando, a gente torce, né, já falei, e vou repetir, o vereador Lohan está pregando especulação imobiliária. Daqui a pouco a manchete está do jornal. Mas não é esse o intuito. Não é isso que eu estou me referindo. A gente está falando da responsabilidade, né? Mas lá naquela discussão, vereadora Joyce, tem uma emenda de Vossa Excelência, próximo dia 29 é o dia de São Pedro, né, onde a gente comemora, vereador Uriel, o dia do pescador na cidade, e nós aprovamos uma lei, a Casa aprovou uma lei que visa auxiliar o pescador artesanal em período de defeso, né? E a gente quer ver essa lei aplicada, a gente quer ver essa lei sendo aplicada, dando esse auxílio aos pescadores. E lá ontem nós estivemos discutindo e vamos marcar uma próxima reunião com o Chita, que é o presidente da colônia, convidar o Birinha também, para concluir, vereador. Concluindo, senhor presidente, para que a gente possa ter essa lei que eu considero importante sendo aplicada na cidade. No mais, um dia de estreia da nossa seleção na Copa, com todos os problemas, as manifestações, concluindo, senhor presidente, acho que é a hora do país, independente das cores e siglas partidárias, temos que apoiar, temos que ajudar, e tomara que o Brasil consiga o Hexa aí. Eu tenho certeza que caminha para esse sucesso. E parabenizar a Câmara, senhor presidente. A Câmara, pela coragem de Vossa Excelência, porque, como a gente já falou aqui, acabam querendo, de todas as formas, manipular essa informação, mas Vossa Excelência encaminhou matéria, a matéria vai ser discutida, a matéria vai ser exaustivamente discutida, e a gente, com certeza, terá responsabilidade, deixando a emoção de lado, mas com razão e cumprindo o papel que nos cabe para as semanas futuras de estarmos votando ou não, aprovando ou não os créditos. Tenham todos um bom final de semana. Muito obrigado, senhor presidente. Uma questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Senhor presidente, Vossa Excelência não estava quando o vereador Lohan falou sobre a questão dos materiais de construção que estão sendo fechados. A vereadora Joyce também na tribuna falou sobre a questão da construção civil. E como é uma queda de braço quando nós abordamos essa questão da construção civil na cidade, que dizem que os vereadores são especuladores imobiliários, eu falei da bancada, numa parte do discurso do vereador Lohan, sobre uma denúncia, que inclusive o vereador Gilmires não estava presente, eu saí para falar com ele, que também ele tinha conversado e sabe da denúncia, de que existe um grupo seleto, quase um cartel dentro da Secretaria de Planejamento, para autorização de projetos. Então, eu gostaria de deixar aqui, nesta manhã, um requerimento, não sei se verbal, não sei, agora no momento não sei como funciona, que possamos pedir todos os projetos aprovados no ano de 2013, para saber se essa denúncia de um cartel dentro da secretaria é verdade ou não. Bem, se não puder ser verbalmente, eu, na próxima sessão, estarei conversando com o vereador Gilmires para que possamos trazer este requerimento de forma escrita. Mas já quero deixar também essa sugestão aqui a Vossa Excelência e ao plenário. Questão de ordem. Concedido, vereador. O que
o nobre vereador Felipe pediu, é muito importante. Mas gostaria também que fosse incluído os projetos que foi solicitado pelo Ministério Público, né? Eu quero... Isso daí também seria importante colocar dentro do requerimento, né? Acho que a gente podemos até, na próxima sessão, reunir todo mundo e ver o que é bom, porque tem muitos projetos também que... Qual do Ministério Público? Vários projetos que foram aprovados, o Ministério Público foi solicitado. Então, tem muitas coisas que estão paradas através do Ministério Público. Então, seria bom que viesse o nome desses projetos também. Não, queria deixar aos senhores, para que os senhores, obviamente, protocolassem esse requerimento, e aí, dentro de um entendimento de ambas as partes, se coloque ou não aí no requerimento, que colocamos aí o requerimento para que a próxima sessão possamos estar analisando esse requerimento. Concedido, vereador. É só para chamar a atenção dos vereadores, para que, porventura, já não esteja protocolada, porque me parece que na semana passada eu já solicitei alguma coisa desse gênero. Então, só para... Vou até verificar, mas a gente elabora aí, se for de minha autoria, para terça-feira a gente assina, sem problema nenhum, mas só para depois não haver nenhum tipo de... Ok. Até aproveitando a discussão, em cima da discussão da vereadora Joyce, do vereador Lohan, do vereador Felipe, do vereador Uriel e os demais, eu recebi um ofício endereçado por um arquiteto da cidade, onde um número de arquitetos acompanham esse senhor, e esse senhor também, com o número de empresários com lojas da área da construção civil, pediram uma reunião com essa casa, justamente para falar sobre esse assunto do que está acontecendo na cidade. Essa casa, como sempre, se colocou à disposição de todos, ouvindo todos, né? Eles pediram que eles estão organizando esse grupo para que venham até a Casa Legislativa e que logo na semana que vem eles vão ligar pedindo essa data para essa reunião, para que tenhamos essa reunião com esses representantes aí da área da construção civil, que são donos de lojas, empresários, construtores, pedreiros, serventes, carpinteiro, que querem vir à casa para conversar. E é o nosso papel de ouvi-los, né? E daí tomarmos uma atitude de buscar um diálogo, de buscar o entendimento, que é o interesse dessa casa. Está franqueado o uso da palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Messias Carvalho da Silva, o tempo regimental de Vossa Excelência é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, boa tarde. Eu venho à tribuna apenas para complementar alguma coisa sobre essa discussão agora, em que se fala aí dos procedimentos para aprovação de processos pelas secretarias de governo, processos esses relacionados à construção civil, a obras. E aqui nessa sessão mesmo, algumas informações já foram passadas e que exige até por parte da Casa, da Câmara de Vereadores, uma atitude no sentido de trazer esclarecimentos. Foi dito aqui que na Secretaria de Meio Ambiente, o secretário que assumiu a secretaria lá encontrou mais de 150 processos parados. Quero crer que, se não em sua totalidade, mas a grande maioria se referem a obras. Processo pedindo licença de construção. Também foi dito, e de alguma forma já foi falado aqui por vereador anteriormente, que na Secretaria de Planejamento estaria havendo também alguma dificuldade
ou alguma condução de processos para favorecer interesses de um ou de outro. Bom, são suposições. No caso do meio ambiente, o secretário vai estar na casa para confirmar se tinha essa quantidade de processos parados lá ou não. No planejamento, eu posso dizer, por exemplo, que a questão ali, senhor presidente, antes de ter ali má fé por parte de servidores, o que existe, como existe em toda a administração, e não é novidade isso, não há procedimentos estabelecidos sequer para autorização para a construção de muro. Eu conheço 2 ou 3 casos de pessoas que pediram autorização para a construção de muro em loteamento regular, terreno regular, e já se passaram mais de 3 meses e a autorização para a construção do muro não foi dada. E tem um caso até curioso, que eu conversei com servidores, eu estive lá na Secretaria de Planejamento, conversando com pessoas até nível de chefia, que teve um caso muito curioso, não é curioso, um caso constrangedor, que a pessoa entrou com pedido de autorização para fazer muro, num lote regular, em loteamento regular, passaram-se esses meses, a pessoa começou a movimentar o terreno, óbvio, porque é interesse da pessoa, e para isso se coloca um muro para que o que vai ser feito naquele terreno se entenda que é de responsabilidade do proprietário, que tem autorização para isso, e ele faz uma movimentação do terreno para prepará-lo para a construção. Aí o que acontece? Não tem muro, um vizinho passa, vê alguém movimentando vegetação num terreno que não está murado, e denuncia. E aí a fiscalização, ao invés de ir lá para verificar a situação, para autorizar a construção do muro, passados 3 meses, a fiscalização vai lá para atender uma denúncia de que aquele requerente está desmatando, ou está afetando uma área de preservação. Quer dizer, então isso é um episódio que deixa claro como a administração precisa se organizar, precisa ter gestão, precisa ter procedimentos estabelecidos. Porque não pode se conceber que uma simples concessão de autorização para muro leve mais do que 2 semanas para ser concedida. E aí, o vereador Uruel colocou uma questão importante. No que diz respeito a construções no município, já é um assunto que está ajuizado. Já tem ações de Ministério Público, já tem decisões judiciais. Lembro bem, teve uma audiência no fórum com o doutor Murilo Bustamante, em que algumas determinações foram feitas ali, em alguns processos, solicitando que se averiguasse responsabilidades de servidores, e em outros que se estabelecesse um ajustamento de conduta entre o governo e o requerente de uma determinada situação. Então, tem questões, já tem até condenação em processos de para concluir, de vereador, gestores por conta dessas questões. Então, tudo isso deve ser, sim, levantado para se deixar claro que uma coisa é você ter uma condução que tem que ser pela administração, com rapidez, processos sendo analisados em prazos estabelecidos, para que se conceda ou não a licença de construção. E que se verifique, sim, aqueles em que há uma intenção outra que pode aí atender a interesses, seja de setores de governo ou de empresários ligados à construção civil. Então, é esse o entendimento, e a casa tem que ter muita transparência, muito desprendimento para trazer essas questões, para levar esse esclarecimento à população. Obrigado, senhor presidente. continua franqueada a palavra. Quero aproveitar, desejar um feliz Dia dos Namorados a todos, assistências, internautas, a vocês, vereadores, né? Quero desejar para minha namorada, minha esposa, um feliz Dia dos Namorados. Já desejei em casa e quero desejar aqui de novo em público, né? Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia,
Esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão. Vocês não têm namorado? Eu tenho namorado.